dia aos irmãos, mais uma vez. Deus vos abençoe muito. O pastor Santana hoje não está conosco, está em tempo de descanso no norte de Portugal. Por isso apelo também às vossas orações para o seu caminho de volta a casa durante esta semana. Como os irmãos sabem, no domingo passado começamos uma série de mensagens chamada Jornadas do Deserto, uma abordagem de pregações no livro de Números, um livro que tem como nome original no hebraico No Deserto. Então eu convido a todos para irmos juntos a este livro. Para quem não está acostumado e não sabe onde está o livro, é o quarto livro da palavra. Temos Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio. Então, o quarto livro da palavra. E vamos ler juntos do versículo 1 ao versículo 19, capítulo 1. Números, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 19. A palavra do Senhor diz: Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês segundo, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais, conforme o número dos nomes de todo o varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos e para cima, todos os que saem na guerra em Israel. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja a cabeça da casa dos seus pais. Estes, pois, serão os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Zedeur; Simeão, Selumiel, filho de Surissadai; de Judá, Naasão, filho de Minadab; de Issacar, Natanael, filho de Suar; de Zebulon, Eliab, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiud; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni; de Dan, Aieser, filho de Amissadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gad, Eliasaf, filho de Reuel; de Naftali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos dos seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens, que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação do primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos e para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Amém. Nós vimos na primeira mensagem sobre este livro que logo no primeiro versículo nós aprendemos coisas importantíssimas do caráter do Senhor. Temos um Senhor que fala, comunica através de Moisés, mas que fala com o povo através do seu servo. Aprendemos também que um Deus sempre presente. Não era o mesmo estar em um templo que numa tenda. E essa presença do Senhor estava sempre com eles. Estava lá como o maior valor do povo. Também temos um Senhor que marcou a história desta nação e também marcou a nossa. No caso de Israel, foi a saída da terra de Egito. No nosso caso, foi a nossa salvação. É necessário referências para começar uma caminhada. Este livro de Números, ou também No Deserto,
nos vai mostrar esta caminhada do povo, estas jornadas do deserto, que sai de Sinai e vai até as llanuras do Moab, perto já da terra prometida. E saem do Egito, vão para lá, o Senhor está com eles. E nós também podemos fazer um paralelo com a nossa vida como igreja cristã, porque a palavra do Senhor, o Antigo Testamento, também forma uma sombra do que viria a ser também o Evangelho de Cristo. Nós não saímos do Egito, mas sim da opressão do pecado. Fomos libertos, éramos escravos, mas somos agora livres. Não vamos à Palestina caminhando, mas sim esperamos a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra. O Senhor já não está mais numa tenda, está em nós com o seu Santo Espírito. Eles tinham pouca palavra escrita, nós temos já toda a palavra, toda a revelação escrita. Então encontramos que nós também como igreja hoje estamos a fazer uma jornada. Em Portugal, São Tomé e Príncipe, Brasil, vários países. A Igreja de Cristo em todo o mundo espalhada também está nesta caminhada e precisa também de saber como fazer essa caminhada de maneira correta. Por causa disto, nós temos aqui o que são alguns fundamentos para começar esta jornada, e a mensagem de hoje chama-se Fundamentos para uma Boa Jornada. Fundamentos para uma boa jornada. Que aprendemos nesta passagem que nos dão princípios sólidos para nós como igreja local e também universal podermos avançar nesta caminhada cristã. E o primeiro princípio está logo no versículo 2 e no versículo 3. A palavra do Senhor diz: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais, conforme o número dos nomes de todo o varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos e para cima, todos os que saem na guerra em Israel. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Nós temos aqui o primeiro princípio, que é chamado uma unidade imutável, que não muda. Deus manda aqui ao povo, a Moisés e a Arão, a fazer um recenseamento ou um censo, uma contagem de quem estava a acompanhar aí, quantas pessoas haviam, quantos tinham mais de 20 anos, quanto tinha cada tribo. Por causa disso, às vezes o livro de Números torna-se assim um pouco pesada a leitura, porque nós vamos mais à frente e vamos ver muitos nomes, muitos números assim em palavras. E deixa-me aqui acrescentar só um parêntese muito importante. Esta passagem contém também um nome de uma pessoa que forma parte da linhagem de Cristo, que é o versículo 7, de Judá, Naasson, filho de Aminadab. Estes nomes que aparecem tanto no livro de Números são importantes, e digo isto porque algumas Bíblias mais contemporâneas, com alguma filosofia de tradução diferente, tiraram isto, tiraram as genealogias para que o leitor não ficasse aborrecido. E é uma pena, porque são muito importantes, foram colocadas aí por um propósito. Então este homem, Naasson, filho de Aminadab, aparece na genealogia de Mateus 1 e também na genealogia de Lucas 3. Então, por algum motivo Deus deixou, e foi realmente para deixar essa genealogia de Cristo Jesus lá à frente bem definida. E depois fecho esse parênteses sobre as genealogias. Nós temos então aqui um povo que deveria de ser contado, e como nós sabemos, era um povo que estava dividido por várias tribos, tribo de Judá, Simeão, Zabulon. Apesar também das tribos, existiam vários clãs, como dizem umas versões, outras a casa dos seus pais ou gerações. Então nós temos aqui um povo muito variado, apesar de serem todos um, era muito variado. E por que uma unidade imutável é o fundamento para uma boa jornada? Porque apesar de haver variedade, havia alguém que os unia. E a primeira frase do versículo 2, que diz: a congregação dos filhos de Israel. O povo podia ter uma identidade étnica diversa,
várias tribos, vários clãs, mas nunca podia perder de vista que todos ao final eram filhos de Israel. Israel, que é o mesmo que Jacó, né? Neto de Abraão, Deus mudou de Jacó o seu nome para Israel. Então, apesar da diversidade, havia um pai da nação. Ele unia a todas as tribos. Isso também acontece hoje, né? Qualquer nação. Por exemplo, quando eu estive no Brasil, aprendi que também é um povo muito variado, né? Pessoas que eram nordestinas, né? No nordeste do Brasil. Muitas diferenças com os cariocas, com os gaúchos, mas ao sul, diferentes dos paulistas, né? É um povo variado, come de maneira diferente, a sua gastronomia é diferente, também às vezes a sua aparência é diferente, o sotaque também é diferente. Eu no início para mim era todo português. Depois comecei a perceber as diferenças, né? Então realmente falavam diferente, apesar de terem a mesma língua. Em Portugal também não é muito diferente. Aqui nós temos pessoas do norte, algarvios, lisboetas, alentejanos, como o pastor Santana, pessoas das ilhas, e acontece o mesmo. Ou seja, são uma variedade que se expressa em tudo e mais alguma coisa, mas ao final todos são portugueses. No Brasil poderá haver inclusive uma comunidade japonesa lá, mas ao final são todos portugueses. Alguém ou há um nome que junta toda a nação. Pois resulta que aqui com Israel era igual, ninguém podia esquecer isso. Agora, nós, como cristãos hoje, também não podemos perder de vista o mesmo aspecto. Ou seja, apesar de nós sermos de países diferentes, e aqui estou a falar de igreja universal, estou a falar de igreja local, de países diferentes, de diferentes posições políticas, de diferentes etnias, de diferentes denominações, nacionalidades, maturidade cristã, o que nos une é Cristo Jesus. Não são as nossas relações humanas, não é o tempo de comunhão que os une. Isso é comunhão, mas que nos une no cerne de nós como igreja é Cristo Jesus. Eu gostaria aqui de trazer algumas frases do Novo Testamento que dão evidência disto. Por exemplo, o apóstolo Paulo exorta a igreja em Corinto, porque a igreja estava a dividir de facto, na aparência, né? Teologicamente havia linhas que eram mais por Apolos, outras mais pelo próprio Paulo. E Paulo levanta uma pergunta, que é retórica, deixa assim a resposta, diz: está Cristo dividido? Não são as nossas convicções teológicas que nos unem, ou as diferentes variantes, né, teológicas, uma opinião diferente. Afinal, se acreditamos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, é Ele que nos une. Mais à frente, Paulo também vai dizer numa outra carta, Efésios capítulo 1, 22, uma frase, falando de Cristo, o constituiu como cabeça da igreja. Em Gálatas 3:28, o apóstolo Paulo também falando dessa diversidade de homem, mulher, gentio, judeu, vai dizer: porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? É Ele que nos une, irmãos. E isto é muito importante, porque quando nós nos juntamos como igreja, de maneira local, com outras igrejas, ou ao domingo que estamos nas igrejas a celebrar, não é por estarmos juntos que nós temos unidade. Às vezes nós podemos achar que a igreja tem unidade por estar junta. Não. É ao contrário, nós porque temos unidade em Cristo, porque pertencemos a Cristo, é que buscamos estar juntos cada domingo. A nossa relação espiritual é a razão de estarmos aqui hoje. Quando nós voltamos a casa, hoje, voltemos a casa à tarde, seguimos igual de unidos, porque estamos em Cristo Jesus. Se alguém vai de férias, sigue unido à igreja de Cristo. Estamos em Cristo Jesus. E este princípio para mim é importante, porque por um lado me humilha, porque me faz entender que eu não posso separar aquilo que Cristo uniu.
que Deus sonhou com a igreja e Cristo. Devemos ter cuidado, né, quando há alguma tentação nos quer levar, criar problemas na igreja, porque ninguém consegue separar a Cristo da sua igreja. É Ele que nos une. Por outro lado, também nos encoraja ao amor. Aprendemos a perdoar e a ser perdoados. Sabemos que estamos em Cristo, que é uma relação eterna, começou aqui na terra, mas não tem fim. E por causa disso, eu começo a ver a minha temporalidade à luz da eternidade, né? Em Cristo. Ele é o meu irmão. E não sei se alguma vez pensaram nisto, mas nós estamos unidos como irmãos em Cristo, mais do que estamos unidos com a nossa família de sangue. Porque essa é uma relação temporária. Mas em Cristo, irmãos, é uma relação eterna. Não tem fim. Então, irmãos, é um fundamento para uma boa jornada. Não perder esse entendimento. Estamos unidos, juntos por Cristo. É Ele que nos une. Vamos ir a um segundo princípio, que está no do versículo 4 ao versículo 16. Eu não vou ler mais uma vez todos os nomes, vou só ler o versículo 4 e o versículo 16. A palavra do Senhor diz: estará convosco de cada tribo um homem que seja a cabeça da casa dos seus pais. E versículo 16. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos dos seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então, irmãos, nós temos aqui um segundo princípio, que é uma liderança universal. Nós temos aqui um povo que era um povo bastante simples. O ofício deste povo em Egito era fazer tijolos. E Deus os manda a mudar os tijolos, né, por espadas, serem guerreiros e ir a uma terra que tinha muitos povos e mais fortes e mais organizados do que eles. E era necessário organização. Era necessário Deus estabelecer uma ordem para o povo entender. E depois vamos ver mais à frente também que Deus organiza inclusive a forma como o povo devia andar caminhando no deserto. Não é que, como dizem em Portugal, assim, não é à toa que era feito aquilo. Era com muita ordem e organização. E Deus acha necessário escolher 12 líderes que pertencem a cada uma das tribos para acompanharem a liderança do povo com Moisés e Arão, para fazer este recenseamento, mas também para funcionarem como líderes e cabeças das suas tribos. Nós também vamos ver os seus nomes em outra passagem em Números. Nós temos aqui 12 tribos, apesar de uma não aparecer, que é a tribo de Levi, porque Levi era uma tribo diferente. Nós vamos abordar isso numa outra pregação, mas Deus colocou em José a tribo dos seus filhos, Manassés e Efraim, como filhos de Israel, como tribos de Israel. Por isso está ali, né? Os filhos de José, de Efraim, tal, e de Manassés. E Levi se foi atribuída uma tarefa muito especial. Então sempre ficaram 12, apesar de incluirmos todas serem 13 tribos. E Deus escolhe estes homens, estes líderes, para servirem de liderança e acompanhar as ordens que Deus dava a Moisés e Arão. E este princípio da liderança é muito importante, esta organização que Deus está a realizar aqui e que vai estender-se até o capítulo 4, Deus organizando o povo. É muito importante essas estruturas de ordem. E nós, na nossa sociedade, pois não muda muito, né? Aqui em setembro, por exemplo, os que são portugueses vão poder votar os seus líderes, né, por freguesia, por conselhos. Recentemente votaram por um presidente e daqui a alguns anos pois, poderão escolher autoridades para o parlamento. É necessária uma estrutura, uma ordem. E por que chamo a atenção para este tema? Pois resulta que há um par de anos surgiu no mundo evangélico uma nova onda,
começou com alguns autores de livros nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo, principalmente no Ocidente, que é a Igreja Emergente. Não sei se já ouviram falar, mas em síntese era espiritualidade se vê refletida quando não existe nenhum tipo de estrutura, nenhum tipo de organização. Então, eles abandonaram toda aquela tradição de organização cristã e quiseram reinventar o cristianismo. Eles disseram uma igreja com estrutura, com uma boa organização, esse é símbolo de uma igreja morta. Eu fico assustado quando eu vi um documentário da Igreja Emergente, como os líderes falavam das igrejas que davam uma importância à organização. E eu gostaria de trazer este tema para escudar a cada um de nós a não pensar dessa maneira, porque não é fiel ao Deus da palavra. O Deus da palavra é um Deus de ordem também, que cria estruturas, que escolhe líderes para o bom avanço do povo de Deus. E é verdade que esta igreja emergente cresceu muito, mas também foi uma reação também a outro extremo que tinha acontecido, né? Que eram a sobrevalorização da estrutura, né? Muitas igrejas valorizavam a estrutura por cima das pessoas, né? E se perdeu também essa comunhão, principalmente nas igrejas mais tradicionais. E também podemos ver nas igrejas católicas, na igreja ortodoxa, igrejas protestantes também mais históricas, aquela estrutura bem montada, mas com pouca gente, com pouca proximidade, né? Então foi uma reação também negativa, não é? Mas foi uma reação. Então, quando nós vamos à palavra, vamos entender que Deus não fica nem de um lado nem do outro. Ou seja, Deus valoriza a estrutura, a organização, escolhe de líderes, de liderança, mas também a comunhão com o seu povo. Nenhum lado pode dizer que está a fazer honra ao Deus da palavra. Ambos aspectos são importantes. Estruturas, irmãos, que não valorizam as pessoas, mais cedo ou mais tarde fecham a porta. Igrejas que não valorizam a liderança e a estrutura da igreja, mais cedo ou mais tarde se dividem. Está a acontecer muito no mundo evangélico. Seamos uma igreja que valoriza tanto uma coisa como a outra. E isto não está só em números. Nós podemos achar que está aqui só no livro de números, mas Cristo Jesus não foi diferente. Sem perder o livro de números, gostaria de dar um salto ao Evangelho de Lucas e irmos juntos ao capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Lucas. E vamos ler dos versículos 12 ao versículo 20. Lucas, capítulo 6, do 12 ao 20. E aconteceu que naqueles dias, está a falar de Jesus, subiu a um monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado o Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judeia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando ele os olhos para o seu discípulo, dizia:
bem-aventurados vossos pobres, porque vosso é o reino de Deus. Nós temos a Cristo aqui, com o seu ministério, no início, e o primeiro que Ele faz é chamar muitas pessoas, é verdade, mas também escolher 12 homens, que Ele constituiu como apóstolos. O que aconteceu em Números foi uma sombra, irmãos, o que aconteceria com Cristo Jesus. Esse número 12 tem aquele poder de governo, né? Aquele significado de governo. E Cristo faz exatamente o mesmo. Escolhe 12 homens, não valorizando a sua ascendência, como fez no caso de Números, mas agora se escolhidos pela graça. Ou seja, não lhes é dito de que tribo era, não lhes é dito de mais nenhuma outra informação. Já não para ser militares, como eram os outros, mas sim agora para ser pregadores da palavra, né? Apóstolos enviados. E este princípio de liderança da igreja cristã devia manter-se. Parem como Lucas também, no capítulo 2 de Atos, ele disse que, falando da igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então não era uma liderança assim qualquer, era principalmente tendo como base a liderança doutrinária dos apóstolos. Mais à frente, Paulo escreveu aos Efésios 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Apóstolos, Novo Testamento, profetas, Antigo Testamento. Então, irmãos, nós como igreja, para termos um bom fundamento desta caminhada, temos que ser uma igreja neste sentido apostólica, para não assustar a ninguém, porque sei que este título é utilizado pela igreja de Roma. Mas se utilizamos bem o que isto significa que os apóstolos colocam um fundamento da igreja. Então nós como igreja também caminhamos nesta perspectiva doutrinária dos apóstolos, do Novo Testamento. Ganhamos a cosmovisão cristã da palavra. Entendemos quem Cristo é por causa da escritura dos apóstolos. A ressurreição, a sua morte, o seu ministério, a sua vinda, o Espírito Santo, o casamento, a família, a educação de filhos, a relação entre igrejas e igrejas, o envio de missionários, a recepção inclusive também de missionários. Ganhamos uma cosmovisão cristã, porque os apóstolos são os nossos líderes doutrinários. Mais nada. E também, claro, os profetas, que aqui é uma referência ao Antigo Testamento. Como isto pode ser aplicado no nosso dia a dia? Pois eu convido cada um dos irmãos aqui a lermos o Novo Testamento. Demora bem menos que o Antigo, né? Acho que é só um pouco mais de 20% da Bíblia é Novo Testamento. Um par de meses consegue ler o Novo Testamento, devagar, não saltando nenhuma porção da palavra, para ganhar essa cosmovisão cristã que eles nos trazem. E o último princípio, que está em Números, espero não tenha perdido, é uma diligência cuidadosa. É um outro fundamento para uma boa jornada. Por que uma diligência e por que cuidadosa? Reparem que quando o versículo 18 escreve aqui, o autor diz: e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo. E se reparam, o primeiro versículo também ressalta o dia em que Deus chamou a Moisés, no primeiro dia do mês segundo. Irmãos, o mesmo dia que Deus deu a ordem a Moisés, o mesmo dia o povo obedeceu. E não só obedeceu, mas fizeram também a tarefa bem feita, porque o versículo 19 diz: como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Uma diligência cuidadosa. Faziam de maneira diligente e faziam bem. Gostaria de trazer aqui uma frase de Santo Agostinho, né, uma figura emblemática do cristianismo, que acho que resume bem isto. Diz: não é suficiente fazer coisas boas,
é necessário fazê-las bem. Então, nós podemos ver isto aqui na vida do povo. Era um povo que obedecia logo. E como isto aplica para nós? Eu gostaria que todos nós pensássemos agora alguma coisa que nós sabemos, em teoria, sabemos que Deus fala na palavra, sabemos que está lá, mas nós não estamos a cumprir. Meu apelo é para que nós façamos, não amanhã, irmãos, hoje. Se queremos ter uma vida de oração mais constante, não esperemos que seja segunda-feira, hoje à noite, hoje à tarde, pode começar a orar. Se quer ler o Novo Testamento, não comece amanhã, comece hoje. Sejamos diligentes para cumprir o que o Senhor nos manda e cuidadosos. Vamos acabar, irmãos, esta mensagem orando e lembrando estes fundamentos para uma boa jornada na vida cristã, na vida pessoal, familiar, da igreja local, da igreja universal, uma unidade imutável, uma liderança também universal e também uma diligência cuidadosa. Oremos. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Esta linda porção, Senhor, nos traz princípios importantíssimos para nós, para a nossa vida, Senhor, para a nossa comunidade, que possamos te honrar, colocando em prática aquilo que tu nos demanda. Nunca esquecendo que o que nos une é Cristo Jesus. Obrigado pela dádiva do teu Filho. Também, Senhor, que tu és um Deus de ordem. Organizaste o povo de Israel, organizaste também a tua igreja. E nós queremos também, Senhor, ser igrejas que fazem tanto uma coisa como a outra. Ordenadas, organizadas, mas também pessoais, que temos comunhão uns com os outros. E, Pai, que possamos te obedecer. Incomoda o nosso coração, que o Santo Espírito coloque no nosso coração o desejo de amar-te e de obedecer hoje. Agradecemos, Pai, por este tempo e colocamos tudo na tua mão. Em nome de Cristo. Amém.